aqui para um vídeo especial do canal Projeto Restaurar Famílias. E glória a Deus que me deu essa oportunidade de estar aqui com a minha família para falar para vocês. Este aqui é o meu marido, Rodrigo. Olá, muito prazer. Essa é minha filha Bianca, minha filha mais velha. Oi! Essa é a Gabi, minha filha mais nova. Oi! E a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui, bem brevemente, dos grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós estamos vivendo a restauração em Deus, amados. Deus restaurou, sim, Ele restaurou. Porém, dia após dia nós vamos sendo trabalhados, dia após dia nós vamos sendo moldados. O Senhor vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, né, amados? Porque Deus, como eu já disse, Ele não chega arrebentando tudo, Ele não chega, sabe, assim, abrindo porta que não é pra... Ele chega com jeitinho, Deus é um cavalheiro. Assim como Ele trabalhou na vida do meu marido, Rodrigo, Ele trabalhou também na minha vida do lado de cá, trabalhou na vida da Bianca, na vida da Gabi. E assim, como elas ainda são novinhas, eu vou começar por elas. Vou fazer algumas perguntinhas básicas aqui para elas responderem para vocês. Com toda a sinceridade que nós temos no nosso coração, não foi nada ensaiado, nada preparado. Estamos aqui e vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para falar com vocês. Amém? Bom, Bianca, qual foi para você a parte mais difícil de todo esse processo que nós vivemos com a saída do seu pai, esse processo de restauração? Eu acho que pelo Fala fato... mais. eu acho que pelo fato de não ter mais o meu pai presente em casa. Pelo fato de não ter mais a presença dele aqui, pelo fato dele não ter, a gente não ter mais carinho dele também. E eu acho que é isso. Falta de figura paterna, né? Amém. E você, Gabi? O quê? Qual foi a parte para você mais difícil de lidar com o fato da saída do seu pai? Acho que com você que ficou muito triste. Hum. Mas ué. É verdade, ué. É verdade. E para vocês, assim, da restauração num todo, qual foi a parte mais difícil, vocês acham? Eu digo assim, que Deus teve que trabalhar em vocês. Eu falo em questão do perdão, enfim, essas áreas que Deus trabalha. Para você, Bianca, qual foi a área que você acha que Deus mais, assim, trabalhou? Eu acho que a área do perdão, porque eu nem queria olhar pra cara do meu pai. Gente, eu não sei se o áudio ficou bom aí, mas ela disse que foi a área do perdão porque ela não queria nem olhar pra cara do pai dela. Porque eu fiquei bem triste dele ter deixado a gente aqui, sozinho aqui em casa. E pelo fato de eu saber que ele tava, no dia eu não sabia, né? Mas na minha cabeça ele tava curtindo, fazendo coisas da vida dele, né? E assim. E eu ficava meio desconfortável, né, com as vindas dele aqui, que ele visitava a gente em casa, pelo fato de não ser mais a casa dele, ele ficava aqui, na nossa casa. Então foi meio difícil. Eu ficava com essa cara aqui pra ele, ó. Mas agora eu já tô melhorando. A cada dia mais vamos melhorando. Isso mesmo. E você, Gabi? Você acha que teve alguma área que Deus precisou falar mais com você, trabalhar mais em você? Acho que não, porque tipo assim... Fala. Acho que não, porque tipo assim... Quando meu pai saiu de casa, foi triste, todo mundo ficou triste e tal. Mas quando meu pai voltou pra casa, eu perdi meu pai de boa, fiquei de boa. Gente, realmente a Gabi, como ela é mais infantil, assim, né, mais menininha, ela não teve realmente tantas dificuldades, não. A Bianca que teve mais dificuldades, eu vi Deus trabalhando muito nela na área do perdão, né, perdoa, Ele é seu pai. E Deus foi realmente trabalhando nessa questão do perdão. Bianca, pra você viveu um processo de restauração em Deus? Eu acho que sim, porque como meu pai saiu de casa, uma coisa de mim foi embora também. E com isso foi o meu temor a Deus. Então agora que meu pai voltou, eu já
Um exemplo é que quando meu pai não estava aqui em casa, eu sempre costumava escutar música em inglês quando eu acordava para poder me arrumar, né? Para poder ir para a escola. Agora não, eu já coloco uns louvores, assim, já tô mais empenhada. Glória a Deus. E você, Gabi? Apesar de tudo, assim, você viu o processo de restauração acontecer? Como assim? Você viu Deus operando e restaurando a nossa família? Ah, não sei. Tem que olhar pra lá. Ah, não sei. Talvez sim, talvez não. Ah, eu só percebi que meu pai foi pra casa dele. A gente ficou numa casa, não tinha mais meu pai aqui. Aí depois agora ele voltou pra casa. E é isso. Sua mãe tá te perguntando se você tá vendo o agir de Deus em cima disso. Ah, aham. Com certeza, porque ela nem queria mais que você ficasse aqui. Porque ela sofreu muito. É. Bom, pessoal, eu vou liberar as meninas, como eu disse. Eu ia fazer algumas perguntinhas só pra vocês terem uma ideia de como foi também pra elas. É como a Bianca falou, muitos de nós acaba cometendo o erro quando o cônjuge sai de querer manter o cônjuge dentro de casa, né? Recebendo e tudo mais. Mas isso pra Bianca, por exemplo, que estava tendo dificuldade com o perdão, foi uma coisa difícil de aceitar, era uma coisa difícil dela lidar. Então, assim, como eu já cansei de dizer, conversem com os filhos de vocês, né? Escutem eles também, para vocês também terem um direcionamento com relação a eles. Eu vou liberar as meninas, tá? Vocês já estão liberadas. E vou conversar aqui um pouquinho com o Rodrigo, fazer umas perguntinhas básicas aqui para ele, coisa simples mesmo. Bom, amados, estou muito feliz com essa oportunidade, né, que o Senhor está me dando, porque foi um processo árduo, foi difícil esperar no Senhor. Quem fala que é fácil está mentindo para você, porque não é fácil esperar. O tempo de Deus não é o nosso, Deus trabalha da maneira dele. E é difícil você respeitar esse agir de Deus, sabe? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Muitas pessoas já me perguntaram, Alessandro, o que você fez para trazer o Rodrigo de volta? Eu não fiz nada. Todas as minhas tentativas para trazer o Rodrigo de volta foram frustradas. Tudo que eu tentei, todas as vezes que eu tentava me aproximar dele, que eu tentava conversar, eu não conseguia, porque o coração dele estava muito fechado e ele não me dava abertura para me achegar a ele. Então, assim, de mim mesmo não tem nada, amados. Eu posso falar com vocês, tem os vídeos aí também para quem tá me acompanhando, que eu, de mim mesma, tudo que eu tentava, nunca conseguia nada. Realmente foi o que eu falei com vocês. Deus falou comigo um dia, se eu tiver 1% do coração dele, eu faço um reboliço na vida dele. E foi o que Deus fez. No momento que ele abriu o coração, eu estava prestes a realmente abrir o meu coração para uma outra pessoa, para um outro relacionamento. E aí, no dia seguinte, ele me procurou, ele veio conversar comigo e eu estava orando a Deus um dia antes. Eu falei, Senhor, não, pra mim já deu, eu esperei, o Senhor me deu um tempo para esperar, eu esperei esse tempo, mas agora eu não consigo mais, eu estou abrindo mão, eu me sinto sozinha, eu me sinto carente, então eu vou abrir meu coração para outra pessoa. E quando eu ia fazer isso, Deus falou comigo, filha, calma. Eu estou operando o milagre. E no dia seguinte o Rodrigo me ligou, chamou a gente para passear e eu não queria, porque como eu disse, aí já foi uma questão minha mesmo, de eu decidir fechar meu coração para ele e abrir o meu coração para outra pessoa, porque eu tenho muitas pessoas perto, amados. Tem pessoas do canal, tem pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor comigo, pessoas que estão dentro da igreja comigo. Então, assim, não namorei ninguém esse tempo que o Rodrigo saiu, graças a Deus, como eu já falei pra vocês, me guardei para ele. Mas no momento que eu falei, Deus, eu vou abrir meu coração para outra pessoa, ele me procurou e ele me pediu, isso foi numa sexta-feira, e quando foi no domingo, ele perguntou se podia voltar pra casa e está ele aqui, né? Então, vou deixar ele falar um pouquinho pra vocês aí de como foi lá fora, por que ele saiu, né? Conta aí um pouquinho pra gente, amor.
Bom, primeiramente, eu sou o Rodrigo, sou esposo da Alessandra. A minha saída foi através de muita mágoa acumulada no coração, tristeza, alguns enganos também, alguns pensamentos, né, que vieram sobre o meu coração, imposições por parte do cônjuge, muitas coisas que precisavam ser alinhadas e não haviam sido alinhadas. E ao decorrer do tempo, me levaram a crer que a minha saída seria o melhor para todos, aonde eu ia buscar, né, algo que estava perto de mim. Então, eu saí, acredito que eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Não, foi 1 ano e 20 dias. 1 ano e 20 dias fora. Foi um período bem difícil, não foi fácil. Eu acredito que a pessoa, para tomar essa decisão, tem que estar bem certa daquilo que ela quer. Isso é uma pessoa muito forte psicologicamente para suportar todas as dificuldades do mundo, né? Nesse período tive a minha vida continuando, né? De uma forma ao qual eu me afastei dela e eu também, sem querer, afastei também das minhas filhas. E aí vivi, como eu falei com a Alessandra, um processo de viver, né, fora, longe das coisas de Deus, e foi bem difícil, não foi fácil. Eu cheguei ao entendimento que não compensava viver, né, da forma que eu estava vivendo, sendo que alguns ajustes em relação ao meu casamento a gente conseguiria acertar. E dentro desses ajustes a gente conseguiu alinhar os problemas que haviam prejudicado no passado. O orgulho também precisou ser quebrado, tanto meu, tanto dela. Eu sou uma pessoa que não dou muito braço a torcer, não. E ela também. Então, dentro disso, a gente teve que praticar muito perdão. Não foi fácil, buscamos muito da ajuda de Deus, buscamos muito em orações a Deus, e hoje nós estamos mais uma vez aqui unidos pela honra e glória do Senhor, pela vontade dele. O amor que eu sinto por ela não mudou, e o que ela passa para mim, que o dela também não. E que eu abriria a mão de tudo isso para buscar um novo amor, sendo que ela estava com o coração disposto a me receber e eu também a recebê-la de novo, retornar, né, a estar junto com ela de novo. Então é isso. Não sei se você está vivendo esse momento agora, aí de onde você está nos assistindo. E eu vivi um momento de enganação através do meu orgulho. Iria abrir mão da minha família e das pessoas que eu amo, porque meu orgulho falava mais alto do que eu, e as minhas escolhas foram precipitadas também. E tudo que a gente faz com calma, com prudência, Deus coloca a mão dele para nos abençoar. A gente tem que orar muito a Deus e pedir dele discernimento do momento que a gente está vivendo e buscar entender também o cônjuge, buscar entender o que passa na cabeça, no coração, para que viver em paz e harmonia, sem imposições, viver uma vida harmônica, né? Junto um com o outro, feliz, que é o principal, e cuidar, zelar, né? É o que eu pretendo fazer a partir de agora. Errei muito em questão de tempo, não dedicava tempo a ela, e hoje eu pretendo fazer tudo que eu não fiz. E ela entender também as coisas que eu gosto, as coisas a qual eu me sinto bem, e Deus vai trabalhar tanto no meu coração, tanto no coração dela, juntos, superando cada obstáculo, um após o outro, não sozinho, mas juntos. E é isso, sem mais delongas.
passar a palavra para a Alessandra. Amém. Amém. Então, queridos, eu vou fazer uma pergunta aqui para ele que eu acho que gerou, na verdade, muita polêmica no canal, porque um dos primeiros vídeos que o Senhor tocou no meu coração, quando eu comecei o canal, foi esse assunto, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal que o título dele é Deus vai ou não obrigar o meu cônjuge a voltar? Então, amor, você que tinha saído, que estava lá fora, você diria que Deus te obrigou a voltar? Não, momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu fui convidado a me afastar cada vez mais dela. Na minha cabeça, a princípio, esse ia ser o melhor para nós dois. Mas, quando a gente começa a buscar, né, das coisas de Deus, começa a orar, Deus vai mostrando que se a gente já tem um amor, já tem uma pessoa a qual a gente gosta, não há necessidade de buscar uma outra para reiniciar, recomeçar tudo de novo. Sendo que Deus já preparou tudo para você viver junto com a primeira pessoa ao qual você casou. Então, em momento nenhum, me senti obrigado, foi tudo livre, espontânea vontade de vir e querer, né, restaurar. Eu vejo que é o que vai acontecer daqui para frente. As coisas ruins que aconteceram anteriormente ficou para trás e eu creio que Deus vai fazer o melhor por nós. Amém. Então Deus não foi lá, não te pegou pelo braço, não te puxou pela orelha em sonho e falou assim, Rodrigo, você vai voltar. Não. Mas de fato, gente, muitas e muitas vezes a gente conversava quando ele vinha aqui e ele me contava que ele sonhava muito comigo, não é verdade? Sim. Ele me contava que ele sonhava muito comigo, que ele pensava muito em mim, né? Assim, então isso de fato acontece. Deus, ele usa sonhos, tá na Bíblia, amados, é bíblico. Ele usa sonhos para alertar, ele usa sonhos para falar e para quebrantar o coração. Porque no caso dele, por exemplo, como ele disse, ele saiu muito magoado, totalmente enganado, cego, influenciado, entende? Então Deus, ele foi usando as ferramentas dele como um cavalheiro. Ele não invadiu a vida do Rodrigo e falou, não, Rodrigo, aqui ó, você tá fazendo tudo errado e vamos corrigir. Não foi isso, amado. Deus foi mostrando para ele, não é, amor? Você diria que foi isso? Deus, ele foi usando ferramentas para falar com você? Sim, através dos cultos, através dos louvores, através, né, da orientação pastoral. Tive a oportunidade de conversar com o pastor, qual me orientou também sobre o que eu poderia estar fazendo, e foi o que eu busquei fazer. Me desvencilhar um pouco, né, da carne, desvencilhar um pouco dos desejos que o mundo, né, te oferece, né, as coisas que o mundo te oferece, e se guardar um pouco mais para Deus ter mais liberdade, né, para poder falar com você. Então não tem obrigatoriedade, é o querer próprio mesmo. Amém. Pois é, amados, é importante vocês entenderem isso, porque Deus, ele nunca obrigou ninguém. A palavra dele inteira vai nos mostrar que nós devemos escolher a Deus. Nós devemos escolher ouvir a voz de Deus e devemos escolher fazer a vontade dele. É claro que Deus quer restaurar todos os casamentos. É claro que ele quer restaurar todas as famílias. Mas ele não vai obrigar uma pessoa que não quer a voltar. Tanto que o Rodrigo, ele falou comigo. Eu perguntei para ele um dia, eu falei, você se sentiu obrigado a voltar? Ele falou, de forma alguma. Eu voltei porque eu quis. Voltei porque eu sentia falta de você, sentia falta das meninas. E eu queria estar com vocês. Então, ele tá aqui hoje, né? E assim, eu fiquei muito feliz e eu falei com ele. Falei, olha, eu tenho um canal, você sabe que eu tenho. Várias vezes mandei vídeos pra ele. E falei com ele. Falei, Deus me deu esse canal. E ele falou, o nome vai ser Projeto Restaurar Famílias. E na época eu perguntei, Deus, mas como assim restaurar famílias? Minha família tá destruída. Mas hoje a gente vê, né, amados? O agir de Deus, o trabalhar de Deus. Não tem hipocrisia aqui, apesar de que eu já sei que muitos aí vão falar assim, tudo ensaiado, tudo... Mas não tem. Nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos testemunhando do que Deus está fazendo na nossa vida. Vocês estão aí me acompanhando desde o meiozinho ali do ano passado.
Então vocês estão vendo como foi a luta, né? Como foi um pouco de tudo, como o Senhor foi revelando algumas coisas e também na vida dele o Senhor foi trabalhando. Mas, Rodrigo, o que você diria assim que realmente fez você parar um dia na sua casa e falar, eu vou voltar? O que você diria que realmente foi o ápice para você decidir voltar? É uma pergunta assim interessante, porque igual eu falei com ela que minha vida não estava ruim. Não vou mentir, a vida não estava ruim. Continuei vivendo da forma que eu vivia anteriormente, tendo uma vida boa, uma vida tranquila, mas o que me faltava era a minha família, né? Eu acho que o bem maior é o que me faltava. Eu tinha todas as outras coisas. Tinha meu trabalho, que eu gosto muito, amo estar com as pessoas que eu estou, as crianças, meus bens materiais que Deus me deu. Tinha tudo que eu precisava, mas o principal eu não tinha, que era o amor da minha esposa e das minhas filhas. Então, eu percebi que eu tinha tudo, né, que o mundo me oferecia, mas o principal eu estava deixando de lado. Então, foi o que eu busquei. Eu orei muito a Deus, pedi a Deus muita sabedoria para ver se é isso mesmo, para a gente não cometer os mesmos erros, que Ele pudesse me mostrar onde que eu errei e mostrar para ela também onde que ela errou, tocar no coração dela em cima das coisas que eu achava que não era bom para nós, e tocar no meu coração também, para que eu e ela pudéssemos ser pessoas melhores. E dentro disso fui chegando à conclusão que não valia a pena ter tudo no mundo e não ter a nossa família junto, né? Com quem compartilhar, com quem dividir, né, as alegrias. E a gente também não vive só de alegrias, né? Tem momentos também de tristeza, né? Nenhum bem material pode te cobrir, né? Num momento de enfermidade, como a sua família, que te ama, que está do seu lado. Então o motivo de eu ter voltado foi isso, querer estar junto novamente das pessoas que a gente gosta, né? A pessoa que a gente ama, e entender que nada lá fora é mais valioso. É isso. E Rodrigo, algumas vezes que a gente conversou, eu te perguntava assim, o que te impede de voltar? E você sempre me respondia que você tinha medo. O medo. Então você diria que o medo ele foi um bloqueio principal para você não voltar para casa? O que você diria que trazia esse medo? Pensamentos, o que era? O que gerava em você esse medo? O medo é algo que te impede na vida em todos os sentidos. É o medo que te torna uma pessoa covarde, o medo que te torna uma pessoa que não tem pulso para dar um passo sozinho. Então o medo, ele só serve para te atrapalhar, na verdade. O meu medo em relação ao que eu falava com ela é porque no nosso relacionamento havia muitas restrições, né? Tanto por parte dela, tanto da minha parte, em coisas que a gente poderia sim alinhar e se acertar. Então o medo que eu falava com ela é em relação a isso. Você vai continuar sendo do jeito que você era? Ou você hoje é uma pessoa que realmente Deus transformou? Você vai continuar? E ela falava para mim da mesma forma. E esse medo era em cima disso. Mas foi trabalhando em cima desse medo por 1 ano, né? E o tempo foi passando. E enquanto você não dá um basta nesse medo, ia passar 1 ano, 2 anos. Então, às vezes, o medo só serve para te retrair e te impedir de alcançar as coisas boas. Isso eu falo não só na vida amorosa, né? Na vida também espiritual, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Só serve para nos atrapalhar e nos prejudicar. É isso. Amém. Eu estava procurando aqui, mas eu não sei de cor. O versículo que vai dizer que o amor, ele lança fora todo medo.
E eu não digo o amor que ele sente por mim, mas eu digo o fato dele se reaproximar de Deus o ajudou a lançar fora o medo para que ele se posicionasse mediante a vontade do Senhor, né? Mas para o vídeo não ficar longo, gente, eu vou encerrar, né, aqui com o Salmo 116 e repito mais uma vez que eu estou muito feliz, muito grata a Deus pelo que ele fez, porque eu repito, e tomem muito cuidado com o que vocês têm visto aí na internet, de gente falando assim, não, que eu vou passar para vocês aqui, ó, vocês vão orar o salmo tal e Deus vai restaurar, vocês vão fazer isso, Deus vai... Amados, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Eu via Deus trabalhando porque eu foquei em Deus, então eu via Ele movendo, porque eu estava focada nele. Quando eu estava focada nele, eu conseguia ver o que ele estava fazendo e mesmo assim ainda era difícil para mim. Algumas coisas eu não conseguia entender. E eu não conseguia, eu falava, ai Deus, já sei que não vai acontecer. E Deus falava, calma, eu tô trabalhando. Então assim, cuidado com isso, né? O tempo todo eu falava muito com o Rodrigo. Rodrigo, tem muito engano na sua vida. Muito engano. E hoje ele reconhece que houve muito engano na vida dele. Muita coisa que Satanás soprou no ouvido dele que não era verdade. Mas a gente acaba caindo, porque nós somos seres humanos, né? Mas o importante é sempre voltar. Encontrar o caminho de volta. É isso que importa. Então, de fato, hoje eu celebro o que Deus está fazendo na minha família. Porque a restauração... ela não para aqui. É como ele disse, nós temos coisas agora que nós vamos encaixando, né, amor? Igual eu falei com ele ontem. Ontem eu já fiquei estressada com algumas coisas. E aí eu já... E antes, a gente, qualquer discussãozinha, eu já virava as costas e ia pro meu canto. E não queria papo, não. Ignorava. Porque se eu permanecesse, pra ele nada aconteceu, então a gente ia brigar. Então eu preferi me isolar. Mas aí ontem ele veio com o jeitinho manso dele, sentou lá do meu lado no sofá, daí a pouco a gente já tava lá agarradinho de novo. Porque é como eu disse pra ele, o fato de você ter voltado pra casa não quer dizer que nunca mais a gente vai brigar ou que a gente nunca mais vai ter um problema. E eu também tinha medo de voltar pra ele, porque eu ficava pensando, e como que a gente vai lidar com isso? E eu falei isso com ele, falei, como é que nós vamos lidar? E quando a gente tiver um problema, quando a gente discutir... aí você vai ficar com raiva e vai embora? E assim, é entender, amados, que nós somos seres humanos, a gente continua sendo seres humanos. Mas é dia após dia colocar nos pés do Senhor as nossas dificuldades. E principalmente conversar um com o outro. E se perdoar. Porque nós vamos errar, assim como ele vai errar comigo, eu erro com ele. E é a gente saber reconhecer o nosso erro, chegar e conversar. Então, assim, eu espero, no nome de Jesus, que Deus restaure o casamento de todos vocês. Mas não só o casamento, amados. Porque como vocês puderam ver, não era só nós dois que tínhamos que ser restaurados. As nossas filhas também sofreram com o divórcio. Nossos familiares, agora mesmo, a família dele estava aqui almoçando com a gente. Então, assim, realmente é Deus, sabe, trabalhando e restaurando coisas que foram perdidas, porque a família dele nem me ligava mais, nem para perguntar das meninas. Então, Deus vai restaurando tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Ele vai restaurando, mas a restauração é um processo contínuo. Você não pode parar porque você recebeu a bênção. É você ver o que foi bom, o que agregou. Na minha vida eu posso dizer, o que foi bom e o que agregou foi que essa situação do divórcio me aproximou mais de Deus. Então o que eu vou fazer? Me manter na busca em Deus. Porque, como eu disse, eu sei que não fui eu que restaurei meu casamento. Foi Ele. Então eu não vou desistir dele. E eu tenho certeza, pelo que eu já conversei com o Rodrigo e pergunto aqui na frente de vocês, você acha que sem Deus nosso casamento vai dar certo? Eu acho que o primeiro processo de restauração em nós, como pessoas, como seres humanos, não é você querer buscar a restauração no seu cônjuge. A primeira restauração é em Deus. A primeira restauração é você se colocar diante do Senhor, pedir perdão,
pelos erros, né, pelos pecados, eu errei. Até na conversa com o pastor eu pontuei isso com ele, que eu errei, me arrependi amargamente dos meus pecados, daquilo que me desviou dos propósitos, do caminho. E através desse arrependimento, né, a gente volta a ser ouvido, as nossas orações, a comunhão. E primeiro tem que haver um conserto em nós, para aí sim você estar disponível a estar com seu cônjuge. E da mesma forma o cônjuge, a mulher e o homem, né, ter esse entendimento. Então, da mesma forma que eu orava por mim, eu orava por ela também, para Deus tocar no coração dela, né, pelo fato dela já estar dentro da igreja, já viver, né, os compromissos da igreja, mas ainda assim pedir a Deus para tocar no coração dela dentro das coisas que nos prejudicou no passado. Então, vendo que ela tem hoje esse entendimento e eu tenho entendimento daquilo que prejudicou ela também no nosso relacionamento, e buscar melhorar. Então é isso. É isso. Amados, porque o fato de você estar dentro da igreja não quer dizer nada. Eu fiquei na igreja 14 anos desviada, sem entender a palavra de Deus, sem ter clareza no que eu lia, porque eu lia fechada naquilo que me ensinavam. Então, assim, eu precisei viver o divórcio para Deus abrir os meus olhos, para cair muita religiosidade por terra. Então, o fato dele ter orado por mim também colaborou para que Deus fosse alcançando aquelas áreas da minha vida que, para mim, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Entende? Então, é isso. Nós vamos encerrar agora com um salmo de ação de graças, que é o Salmo 116, porque, como eu disse aí num post que eu coloquei no canal, toda a honra e toda a glória é para Ele. É para Ele. Eu não estou aqui para dizer para você que se você jejuar 7 vezes no dia, se você orar 10 vezes, não é isso que eu vou trazer para você. Primeiro eu digo para você, buscai primeiro as coisas do reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. E no mais, seja grato. Seja grato. Eu vi uma mudança no meu marido que eu fiquei chocada, porque uns dias antes eu vi ele na rua e eu falei, nem. Sabe, eu olhava pra ele e falava, nem, não quero mais, não volto. Mas hoje eu vejo ele fazendo coisas que eu jamais esperava, assim, jamais. Deus, ele já trabalhou em coisas que eram prioridade pra mim, entende? Não é dizer que Deus já pegou ele, não é isso. Mas Deus foi naquilo que era prioridade pra mim, que eu coloquei lá no meu caderninho dos sonhos, que eu também já falei aí com vocês no canal. Deus foi lá na prioridade de tudo e trabalhou na vida dele. E agora eu creio que as demais coisas, Deus vai trabalhando com ele em casa. Bom, Salmo 116 diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou o seu ouvido a mim, porque eu o chamei portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram, e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatida e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu criei, portanto falei, fui grandemente afligido. Disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. O que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
Tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente eu sou a tua serva. Eu sou a tua serva e a filha da tua serva. Tu soltaste as minhas amarras. Oferecer-te-ei o sacrifício de ação de graças e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Bom, amados, escolhi esse salmo porque eu acho que ele define muito bem tudo do começo até aqui. E sim, eu estou pagando os meus votos aqui ao Senhor, porque eu dizia para ele: Deus, eu espero que um dia o meu casamento seja restaurado, e quando isso acontecer, eu gostaria muito que o Rodrigo gravasse um vídeo comigo. E quando ele voltou, eu fiquei sem graça de pedir ele, sabe? Porque eu queria que fosse algo que partisse dele. Mas os dias foram passando, e aí eu chamei ele, falei: amor, vamos gravar o vídeo hoje? E ele ficou meio assim, mas está aqui comigo. Não obrigado, né? Porque eu também não te puxei pela orelha. Mas estou aqui para pagar os meus votos de gratidão ao Senhor, de tudo que Ele fez por mim, pela minha família. Agradecer a Ele por ser um Deus tão maravilhoso, por não ter me desamparado apesar de tanta dor, de tanto sofrimento. Foi muito difícil, mas eu só tenho motivos para agradecer. E estou aqui para fazer isso diante de vocês, que foi o povo que Deus me entregou para ministrar, levar a palavra até vocês. Eu não sei por que Ele me escolheu, e todos os dias eu pergunto para Ele por que eu não sei. Eu não acredito que eu seja digna, mas agradeço a Ele, e principalmente pelo que Ele fez e está fazendo na minha família. Tá aqui meu marido, dá a mãozinha aqui, para honra e glória do Senhor. Imagino que ele também passou muita coisa lá fora, porque o mundo, as alegrias do mundo também são momentâneas. O mundo te oferece uma coisa aqui, mas daqui a pouco bate a saudade, bate a tristeza, bate a dúvida. Então, é isso. É agora correr atrás da nossa restauração conjunta, né, amor? Sim. Você tá feliz? Sim, claro, com certeza. Bom, amados, eu não vou fazer como os outros canais, que é ficar gravando vídeo aqui todo dia com ele, ficar perguntando coisas pra ele. Eu só vou fazer o que o Senhor me direcionar, né? Eu não queria gravar esse vídeo aqui, pra falar a verdade. Eu orei muito, falei: Deus, não, é muita inveja, as pessoas lançam maldição sobre a nossa vida, mas Deus me disse: por que você tá com medo? Se sou eu que estou no controle de todas as coisas. Então, como diz a palavra, o amor lança fora todo medo. E é através do amor, principalmente, que eu tenho em Deus, que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, ao lado do meu marido, com a minha família sendo restaurada por Deus. E eu creio que nós ainda teremos muito mais o que contar, mas só aquilo que Deus me permitir, né? E amados, desistam de qualquer coisa, mas não desistam de Deus. Não desistam. É Ele que está com você aí na angústia. Amém? Então, olha, um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não. Só desejar que vocês reflitam em cima desse vídeo, principalmente na parte do orgulho, porque às vezes para estar perto das pessoas que a gente ama, a gente tem que quebrar o nosso orgulho. Meditar, colocar na balança se vale a pena o que você está vivendo, né? Se o que o mundo tem te oferecido é o suficiente para você, ou se você gostaria de ter mais uma vez a sua família ao seu lado. Então, eu falo porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu reconheço isso. E para mim estar do lado dela é só Deus mesmo para trabalhar e quebrantar meu coração. Então é isso. Vou deixar para vocês.
É isso. Então, amados, mais uma vez, até o próximo vídeo, que o Senhor continue nos usando e falando conosco para que a gente possa trazer a palavra dele até vocês. Amém? Beijinho, beijinho. Tchau, até a próxima.